E diz assim: enquanto aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, ou vocês receberam, porventura, o Espírito Santo, quando vocês creram? Paulo chegou naquele lugar: ei pessoal, chegou um monte de crente lá. Mas ele faz uma pergunta: gente, vocês são crentes, né? Mas vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Vocês receberam? Mas eles eram crentes. Aí eles responderam, pelo contrário, a gente nem sabe, nem ouvimos que existe o Espírito Santo. Quem é esse? Ele pergunta: gente, vocês receberam o Espírito quando vocês creram? Crer é uma coisa, receber é outra. Porque você pode estar aqui. Divide a tela, por favor. Você pode estar aqui, ter crido e crer no Espírito Santo. Mas a próxima pergunta é: você recebeu quando você creu? Porque você crê uma coisa: eu creio em Deus, eu creio que existe o Espírito Santo. Mas você recebeu o dom do Espírito Santo, é outra coisa. E Paulo, preocupado, volta para o texto, isso. Ele volta para o texto, vamos ler de novo. Perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando vocês creram? E eles responderam: pelo contrário, a gente nem sabe quem é esse negócio de Espírito Santo, que existe Espírito Santo. A gente crê em Jesus. Então Paulo perguntou: quem? Vocês foram batizados em quem? No nome de quem? Eles dizem: olha, a gente se batizou no batismo de João, que João mandava a gente se arrepender. A gente batizou, se arrependeu, a gente descia nas águas, e significava: eu me arrependi, deixo os meus pecados para lá, e eu subo para uma nova criatura. Foi o batismo lá de João. Aí Paulo disse: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que se crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles: vocês tiveram o batismo do arrependimento? Tá, foi em João. Agora vocês precisam ser batizados em nome de Jesus. Tem que ter Jesus? Sim, porque João Batista veio anunciando que Jesus ia vir. E vocês se arrependeram, show. Agora vocês precisam ser batizados em nome de Jesus. Amém? Então ele foi lá, batizou eles em nome de Jesus. Está acompanhando a história? Está me acompanhando, igreja online? Você você aqui? Amém? Então, eles estavam lá, eles eram crentes. Digam, eram crentes. Diga, gente igual eu. Mas Paulo disse assim: vocês foram, quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Espírito Santo? Que negócio é esse? E diz: como é que vocês viraram crente? Ele disse: olha, a gente ouviu João Batista pregar, e a gente foi lá no deserto, a gente até se batizou. Para o judeu, o batismo é um processo que acontece, existem vários tipos de batismo, então não era uma coisa diferente para eles. A gente teve o batismo do arrependimento, a gente sabia que a gente era muito cruzeteiro, fazia muita coisa errada, que a gente precisava se arrepender porque o Messias estava vindo. E ele disse: Jesus, o Messias já veio, agora vocês precisam se batizar no nome de Jesus. Ele disse: amém, a gente quer isso, a gente quer Deus, meu amigo. Então vou batizar vocês. Vou batizar vocês. E impondo-lhes, aí em seguida, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto, ou eu posso dizer, parafrasear, e começaram a falar em línguas, como também a proclamar, profetizar. Levante suas mãos e diga assim, feche os seus olhos e diga: Senhor, eu tomo posse
de tudo que tu tens para a minha vida. Abre meu entendimento para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Forte esse aplauso! Quantos creem em Jesus aqui nesse lugar? Recebeste o Espírito Santo? Alguns, amém, recebi. Vamos ver se você recebeu. Sente aí, a Bíblia fala que nós precisamos do Espírito Santo. Ok? A Bíblia, Jesus estava falando com os discípulos. Jesus morre, ressuscita, e antes de ele voltar para o céu, ele diz assim: vocês vão ser cheios do Espírito Santo. E Jesus disse assim: gente, eu preciso ir para o céu, porque se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. O Espírito Santo não é uma pomba. Coloca aquela pombinha aqui voando, para as pessoas verem aqui. Porque aquilo ali é uma teofania. O que é uma teofania? Uma teofania é uma linguagem teológica, tá? Que fala das representações de Deus, como Deus, representações ou manifestações do transcendental, do sobrenatural no planeta Terra, naquilo que é nosso conhecimento. Então a Bíblia é cheia de teofanias, quando Deus se apresenta a pessoas, quando Ele usa situações. E quando a gente vê uma pombinha, ela é uma teofania, como a gente fala na teologia, que é uma representatividade de. E a pomba, na nossa mente, na nossa percepção, ele é um animal delicado, muito suave. E a pomba representa a paz. Quando Jesus foi batizado por João Batista, Jesus também foi batizado pelo próprio João Batista. Quantos lembram, né? A gente vê nos filmes, desce do céu a representação do Espírito Santo e vem voando ali e pousa sobre a cabeça de Jesus. E aquela representação foi do envolvimento do Espírito Santo no corpo de Jesus. Não que Jesus não tivesse, mas pelos projetos e os processos que Deus estava operando na terra. Então, Jesus foi cheio do Espírito Santo ali naquele batismo. Mas a vida continuou e Jesus estava ali dizendo: olha, eu vou para o céu, mas se eu não for para o Pai, a terceira pessoa da Trindade, como nós falamos assim também, numa linguagem teológica, ele não pode vir. O Espírito Santo é a pessoa de Deus movendo-se hoje no planeta Terra. Entenda isso. O Espírito Santo, Jesus disse: eu vou, se eu não for, ele não vem. Ele disse: vocês vão ficar aqui em Jerusalém até vocês receberem poder. Quando você recebe o Espírito Santo sobre a sua vida, você ganha poder. Diga poder. Poder para quê? Eu vou já te dizer, para um monte de coisas. Para vencer pecado, para ter vitórias nas suas guerras, as mais diferentes. Em casa, em família, casamento. Para você navegar nas ondas do Espírito. Para você ter experiências sobrenaturais com Deus. O batismo com o Espírito Santo, quando a gente recebe o Espírito Santo nas nossas vidas, é uma das evidências claras da pessoa, que a pessoa nasceu de novo, aceitou Jesus no seu coração, e que o Espírito de Deus é um selo, no seu coração. Você está selado, mais do que nunca. Então, quando Paulo chega lá longe, diga assim: gente, vocês receberam Jesus, vocês foram batizados, vocês creram? Cremos, quanta maravilha, a gente está crente, aleluia. Ele diz assim: mas vocês receberam o Espírito Santo também? Espírito Santo? Que é isso? Disse: não, gente, deixa eu entender um negócio. Paulo, ele era didata, ele era mestre por excelência. Aí ele senta com eles e explica: olha, vocês foram batizados lá por João Batista e tal, vocês têm que ser batizados em nome de Jesus, porque para você receber do céu um selo, uma certificação digital, muito fácil de entender isso, uma certificação de que você tem a força do céu para vencer suas guerras nessa terra.
Você sabe que você que é crente, que crê em Deus, mas você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, sua guerra é dobrada. Vencer o pecado é mais difícil. Ser fiel é mais difícil. Estabelecer conquistas, você até conquista, Deus até abençoa, mas tu rala, meu irmão. Às vezes você vem para um culto, você vê todo mundo ali navegando. Olha essa canção, eu navegarei. Quando você navega, você fica navegado. Você vê às vezes as pessoas não são, elas começam a orar numa língua que nunca se diz, meu Deus, parece ser doido. Tem uns que estão lá e estão orando. Você diz assim, Deus me livre, eu nunca quero orar daquele jeito, que coisa ridícula. Outros ficam bem assim, outros caem. É umas esquisitices, é ou não é verdade? Tomara que Deus te bote numa esquisitice doida dessa. Deus me livre. Se o Espírito Santo quiser vir sobre mim, ele vai ter que, eu quero uma língua bem bonita assim, igual o apóstolo Esther. Não sabe de nada, inocente. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, gente, ele nos envolve. E a Bíblia diz que ele vai te dar o dom conforme o desejo dele, não é o que tu queres. Tu só tem que dizer, vem que eu estou facinho. E eu quero e eu preciso tanto desse poder em mim. Porque o Espírito Santo te dá poder para conquistas. Tu não tens que ter medo. Ai, apóstolo, eu vejo as pessoas orando, às vezes eu até quero. Já vi o pastor dizer assim, vem aqui para receber, eu tenho medo de descer uma pombagira em mim. Não, a gente ouve de tudo. Não vai descer pombagira aqui. Esses céus aqui são fechados. Agora, se tu veio com ela, olha aí, vai sair, já gritar de lá, já é cheio do Espírito, com certeza que gritou. Olha aí. Quando tu vê esses gritão assim, esses bichos são cheios do Espírito. Você que é muito comedido, dá aleluia. Aleluia. Acredito muito não. Porque tem horas que a gente, olha irmãos, se tem uma pessoa gozadora do Espírito Santo, se chamava Arão Amazonas. Essa pessoa linda que vos fala. Os invejosos riem. Mas eu fazia muita gozação. Porque eu era um líder de jovens. E eu já estava fazendo seminário batista na época. E eu conheci uma turma de jovens que eles eram cheios do Espírito Santo. Você chegava com eles, a gente saía para evangelismo. Gente, eles oravam nas pessoas, as pessoas eram curadas. As pessoas eram libertas. Nessa época eu morava na Bahia, em Salvador. Pense em um lugar que tem capeta. Assim. Às vezes a gente estava no ônibus, o capiroto manifestava. Uma vez a gente estava numa estação de ônibus, igual o T5, T3, T2, um T desses. E a gente estava vindo da igreja, celebrando a Deus, aqueles jovens estavam celebrando. E aí, entre as ruas, né, dentro desses terminais, ônibus indo e vindo, do outro lado lá a gente estava celebrando que nós olhamos um endemoniado, o cara ficou endemoniado do outro lado lá. Aí a gente, olha, o cara está endemoniado, sai, em nome de Jesus. Porque o crente que tem o Espírito Santo, quando vê cão, ele vai para cima. Quem não tem, vai para baixo. Deus me livre, Senhor, se o Senhor tiver misericórdia de mim, nunca deixe um endemoniado brotar na minha frente. Pois eu quero dizer, vai brotar um monte e tu vai tirar os cão deles tudo. Tá pronto? Olha aí, o amém diminuiu. E aí ele, literalmente, daqui do altar, lá no fundo, a gente começou a orar. A estação estava lotada. Eu acho que era 5 da tarde, ou 6, uma coisa assim. Eu sei, aquela pico que todo mundo está voltando do trabalho, e a gente, Jaralabaca, sai, solta esse homem. E ele era um andarilho de rua, como é? Um andarilho.
E ele começou a se bater. A gente, solta esse homem, solta. Ele parou, de longe ele olhou. E ele nos encarou, gente, numa distância de quase 70 metros. E disse, gente, ele está olhando para a gente. Começou a orar, solta, solta, em nome de Jesus. Pessoal, esse homem endemoniado lá de trás, ele veio assim, correndo na nossa direção. Ele veio como um touro bravo. Ele não olhou os ônibus cruzando. E quando ele veio correndo, a gente tudo se reuniu. Éramos uns 10 jovens. Está amarrado, em nome de Jesus. Detido, para em nome de... E a gente ficou preocupado do ônibus acabar com ele. Pois não passou nenhum ônibus. E ele veio, a gente orando aqui, quando ele chegou aqui, ele vinha com muita fúria e ele ia nos atacar. E na hora que ele chegou aqui, a gente estava, está amarrado em nome de Jesus. Uma muralha invisível. Ele, bateu nela e caiu no chão. Caiu. Ele não pode tocar na gente. Satanás não pode te tocar. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Ele caiu no chão e a gente, sabe, boi de piranha? Quando ele caiu no chão, a gente se empoderou, mas fomos para cima, solta em nome de Jesus, e começou, e o pessoal parou, o terminal, e todo mundo olhando, a gente, em nome de Jesus, solta esse homem. Ele levantou, quis nos agredir, não conseguia tocar na gente. Não tenha medo, o diabo não vai te tocar. E aí ele se levantou e correu de novo, foi embora. A gente não conseguiu libertar ele. Ele fugiu da gente. Vamos lá, não, a gente vai perder o ônibus, deixa ele é doido. Está endemoniado lá. Da outra vez era um culto juvenil, saímos do culto. Aí, sabe jovens que ficam na frente da igreja conversando? Tem nada para fazer em casa. E a gente conversando, e jovem conversa, né? E a gente rindo, quando olhou, era meia-noite. E essa área onde a gente morava, eu morava no Bonfim. Era um Bonfim, em Salvador. Perto daquela igreja, não tem a igreja do Bonfim? Na área de Boa Viagem, quem é da Bahia, estiver assistindo, quem conhece a Bahia. E quando nós olhamos, a rua estava vazia, a gente na frente da igreja, e veio a gangue. Aí tinha umas 5 meninas, uns 3, 4 rapazes também. Gente, eles faziam aqueles arrastão. Eles vão levar a gente. Aí começaram a tirar relógio. Às vezes eles vão roubar a gente não, está amarrado. E aí lá vinha, eles vinham em gangue. Eles iam assaltar a gente. Não dava para correr. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. E o que a gente teve que fazer? Correr com o bicho. E aí eles começaram a aproximar também uma distância assim. A gente começou a orar em línguas. Porque oração em línguas é uma ferramenta espiritual poderosa. A gente não dava para correr. Tinha umas 5 moças, homem até a gente conseguiria como homem, mas você não deixa a mulher para trás. Não deixa a mulher para trás. A gente, homem, protege mulher. Vou dizer de novo, nós homens protegemos mulheres. Você sabe se o cara sabe proteger a mulher, anda na rua. Se ele bota a mulher para o carro levar, ainda mais se for a esposa, e eles brigaram, depois saíram do culto. Esse é um crente cheio do espírito de porco. Você bota a mulher para dentro, se um carro, uma moto, um ladrão vier, ele vai ter que primeiro atingir você. E os homens dizem... Porque a gente protege. E você tem que ensinar seus filhos a proteger as mulheres da casa. E o que aconteceu? A gente não tinha como correr. Começou a orar em língua. Morre de medo de ser assaltado. Oh, Jesus, deixa eu lá. Não sabia o que ele vai fazer com a gente. A gente corajoso que só. Aí as mulheres começaram a ficar atrás da gente. A gente não. Que a mulher vê homem, bota logo o homem para frente, né? A gente chorou. Aí uma disse assim, vamos cantar. Aí a mais pentecostal do grupo disse, começou a bater palma.
Começou a ficar desesperada. Aí começou a cantar. Há uma roda de fogo entre nós, essa roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós, essa roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar, demônio aqui perto não pode ficar. E a gente, quando Jesus começa a operar, demônio... E a gangue eram uns 15 homens, gente. Quando Jesus começou a orar, uma roda... Gente, e eles foram chegando. E a gente, uma roda de fogo entre nós. Eles passaram por nós. E não tocaram em ninguém. Não roubaram ninguém. Ficamos invisíveis diante daqueles homens. Forte esse aplauso ao Senhor, Igreja do Avivamento. Porque você precisa do Espírito Santo. Atos 1:8, Jesus disse: vocês vão receber poder quando descer do alto o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós. Eu quero na tela. Coloca na tela aqui para o auditório também ver. Vocês vão receber poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele vem sobre você. E aí vocês vão ser minhas testemunhas. Ele vai te dar poder para testemunhar sobre Jesus em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui é confins da terra. Você tem dúvida que Manaus é confins da terra? Se tinha, pode tirar, que aqui é confim mesmo. Pergunta às pessoas: onde você mora? Em Manaus. Onde é? Lá em Manaus, no Amazonas. Amazonas. Tem índio lá? É cheio. Existe. Mas ele disse: vocês vão receber poder. Então o Espírito Santo é a pessoa de Deus que habita na terra. No dia que a igreja for arrebatada, não vai ter mais Espírito Santo na terra. E essa igreja, essa nação, as nações, essa terra, eu quero dizer, vai virar um caos. Por isso os crentes que dizem: eu estou preparado para Jesus, vou curtir um pouco mais. Tem muito contatinho que eu tenho que resolver ainda. Tem muita coisa que eu preciso. Eu vou na segunda leva, Jesus, eu me garanto. Acredita que tem crente que está esperando? Eu sei que Jesus vai voltar, eu sei. Mas eu acho que eu sou um escolhido para ajudar os que vão ficar. Mano, tu é o primeiro que vai perder esse pescoço. Nem sabe o que o diabo vai fazer. Não vai ter Espírito Santo na terra. Mas enquanto isso, eu preciso desse poder de Deus. Você precisa que os dons do Espírito estejam sobre você e esteja em operação. Em Romanos 8:26, vamos ver também um texto de Romanos 8:26. Nós vamos ver o apóstolo Paulo. Ficou diferente aqui, acho que mudou aqui o som aí, por favor, me apoie. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8:26, olha só, também o Espírito semelhantemente nos assiste, ou seja, nos atende em nossa fraqueza, porque a gente ou nós não sabemos orar como convém ou da maneira que tem que ser orado adequadamente. Mas o mesmo Espírito Santo que nos assiste na nossa fraqueza, diga fraqueza, o que ele vai dizer? Esse Espírito Santo, volta lá, isso, obrigado. Esse mesmo Espírito Santo intercede sobre nós, de que maneira? Esse termo intercede, quem intercede, verbo, objeto direto e indireto, aí a questão gramatical, quem intercede por. Esse interceder não seria o mais adequado para a tradução no português, tá? Aí está no grego, da tradução da linguagem para o grego, deveria ser: o Espírito Santo intercede através de nós, em nós, através, ele vai te usar, ele vai usar os seus órgãos da fala, ele vai usar a sua língua, a gente fala com a língua, ele vai usar os órgãos da fala, o seu ser. Então ele fala através de você.
usando você. Por isso que o cara não tem que ter medo assim, ai meu Deus, eu vejo pessoas orando em língua, eu queria receber o batismo do Espírito Santo. Então, começa a orar, abre a boca e começa a adorar a Deus. Aí a gente vai orar em certas pessoas, você quer receber? Quero. Então deixa Deus usar você. Ore, abre a boca e ora. Você tem que orar. Ele vai usar os órgãos da sua fala. Você tem que se entregar. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Vem cá, Isaac. Apoio, direto aqui. Te ajoelha aqui. Hoje é o dia da tua libertação. Faz de conta que eu sou Jesus. E faz de conta que é você. Você tem Jesus, você aceitou Jesus. Mas você sabe que você não tem o batismo do Espírito Santo, você não ora em línguas. Então eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Pega a jarra ali para mim. Deixa aquele traje, fica aqui. Quando eu aceitei Jesus, vem cá, Léo. Quando você aceita Jesus, Jesus é a água da vida que entra em você. Amém? Você aceitou Jesus. Dos céus, você é descedentado. A água te traz vida. É uma das figuras também representativas do Espírito Santo. Você vivia seco, você tem Jesus, você tem agora paz. Você é uma pessoa diferente, você sabe. Agora você vem para a igreja, tem suas guerras. Você tem Jesus. O batismo do Espírito Santo é um selo, é um upgrade, para você entender mesmo na linguagem de hoje. E quando você aceita Jesus, o poder de Deus vem e Ele vai te enchendo. Ele vai te enchendo, Ele vai te enchendo, até você o quê? Transbordar. E aí, quando você começa a transbordar, quando o Espírito Santo está em ti, a gente às vezes quer explodir de uma maneira legal, é tão gostoso, porque aquela água está caindo, e você, oh meu Deus, que coisa maravilhosa, meu Deus do céu, e aí você, meu Deus, você fica, por isso que tem gente que fica assim, Jesus, que coisa gostosa. Aí você está cheio, como diz o caboclo amazonense, até o talo, aqui ó, no topo. Quando o demônio vem, mano, tu sai cuspindo nele assim, ó. Quando você é um crente que mal ora, mal reza, você é uma pessoa vazia. Aí o diabo vem, tu não tem nem poder, tu corre dele. Talvez alguns milagres não aconteceram na sua vida porque você mal aceitou Jesus e ainda vive uma vida como se você fosse do mundo. Por isso se surpreende quando alguém diz, tu é crente? Menino, quanto tempo? 10 anos. 10 anos? É que eu não falo muito da minha fé. Deus me livre, você é um crente igual tu. Crentalha. Você não tem o Espírito Santo. Mas no dia que você diz, Espírito Santo, eu sempre acreditei em ti. Como Paulo disse, vocês receberam o Espírito Santo? Não, a gente nem sabe quem é. Pois Paulo disse, pode parar com isso. Batizou eles e disse assim, pôs as mãos sobre ele. Vocês agora vão ser cheios do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo veio sobre eles e eles foram cheios do Espírito, como nós lemos no texto. Você pode aplaudir ao Senhor? Já que estava representando o Espírito Santo, então o Espírito Santo me ajuda na minha... Aí está aqui você, novinho na fé. É novinho esse ser? Não é não, é velho que só, você não sabe da ideia. Eu quero Jesus, mas eu morro de medo. Não tenha medo. A Bíblia diz, Ele vos encherá. Jesus, João disse assim, vai vir um depois de mim, falando de Jesus, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Por que o fogo? O fogo vai falar de poder, nada detém o fogo.
Por isso que crente que tem fogo de Deus, o pecado não vence. Só se o cara abaixar a brasa. Mas quem batiza é o Espírito Santo. O que você tem que fazer aqui hoje? Coloca suas mãos assim, Isaac. Isso. Você tem que dizer, eu quero, Senhor. Aí Jesus disse, quer? Você deseja? Amém. Deseja? Amém. Tá. Aí Jesus vem sobre você. E Ele te emerge. Pode soltar. Você só tem que acreditar que o Espírito Santo aqui está segurando você. Que Jesus está te segurando aqui. E Ele vai te encher aqui, ó. No ventre, no âmago, no seu mais profundo. E quando Ele te batiza, às vezes é tão gostoso que você se deixa aí. Vai, solta, te joga, amado. Atua, amado. Treme um pouco. Treme. Anda, amado. Relaxa. Esse amado tá tenso. Você não fez a escola de teatro. Fica de uma encenação. Mas é assim que acontece. Tem gente que cai. Não fica? Ai, o apóstolo estava induzindo. Cão, não inventa, seu diabo. Estou dando uma referência aqui. Tem diabo para tudo, tá? Tem ou não tem? Olha para a pessoa ao seu lado. Ative o seu detectômetro, o seu diabômetro. E aí, agora ele está relaxado, passando uma vergonha, Isaac, todo mundo está te vendo. E aí, quando você relaxa, o Espírito Santo pode fluir em você. E aí você se levanta, você vai trabalhar, começa a orar numa língua diferente. Não é, eu queria aprender a orar em línguas. Não se aprende, é um dom que se recebe. Amém? Parlez-vous français? Parlez-vous français? Hablas espanhol? Hablas espanhol? Fechas espanhol? Quem habla, flecha. Do you speak English? A lot of people say that. I'm going to say again. Do you speak English? São línguas da terra. Línguas da terra. Quando eu recebo o dom, a Bíblia diz que eu recebo língua dos anjos. É o idioma lá do céu. E aí, o Espírito Santo vem sobre você, anda, e ele te dá a língua. Ele bota em você. Meu Deus, eu estou falando um negócio que eu não estou nem entendendo. Ele está te dando. É Ele quem te dá. Agora Ele está sobre você. Por isso que na nossa fraqueza, Ele diz, ajoelha agora. Ele disse, o Espírito Santo na nossa fraqueza, vai agora para Romanos capítulo 8, 26. O Espírito Santo, que era o texto na tela, intercede através de nós, porque agora Ele está em ti. Amém? Ele intercede, texto na tela, por favor, quem está aí na tela, me apoia rápido. Romanos capítulo 8, ele diz assim, Ele intercede por nós, na nossa fraqueza, nos assiste. Você está numa guerra, você está numa crise financeira, você está vencendo a pornografia, acabou de se converter, vencendo a imoralidade, as quengas te ligam dia e noite. Liga ou não liga? Não, meu Deus do céu. Mano, aqui tu é muito feio, mas tudo bem, Jesus já te libertou. Liga, os contatinhos, ainda liga assim, oi sumido, oi sumida, é o cão que está te ligando, e tu tá doido para ir para lá, quengar, o diabo vai te consumir.
E aí você tá doido para ir mesmo, lá tá, as meninas lá estão chamando, as meninas do job, hello, te espero. E aí você diz, Jesus, me liberta, vai, me liberta, Jesus, isso. Aí a Bíblia diz, o Espírito Santo vem sobre nós, nos assiste. Calma, você vai vencer essa guerra. Nos assiste, Ele vai te envolver. E aí olha o que acontece, o mesmo Espírito intercede através de nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele vai dizer assim, Ele vem sobre você, Ele te envolve, e Ele bota gemidos, essa palavra, gemidos inexprimíveis, a melhor tradução em português seria uma linguagem não articulada. Todo o idioma que falamos no planeta Terra são linguagens articuladas tecnicamente. Todo idioma. Mas esses gemidos inexprimíveis são linguagens não articuladas, não é um idioma terreno. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso que tem horas que você vê pessoas, tem gente que grita, é do céu. Eu pensei que no céu é organizado. Não, aqui que é desorganizado. Gemidos, volta lá, gemidos inexprimíveis. Eu não quero esse negócio não. Para de ser bobo. Tu tens que dizer, Senhor, se o Senhor quiser gemer, gema. Se o Senhor faz de mim o que o Senhor quiser, a gente se entrega ao Espírito Santo. Quando você é muito comedido com as coisas de Deus, você precisa se checar. Lá no mundo, enchia a cara de cachaça, dançava, fazia o ó do borogodó. Aí chega para as coisas de Deus, não, eu sou uma pessoa sensata, centrada. Tu é um hipócrita. No mundo pintava e bordava, nem era, botava a cachaça na boca, eu quero ver. Ia beber, ia lá para os clubes. Tem gente que não é isso assim? Às vezes é como tranquilo, mano, aí pega um baseado, fica doido. Vai para uma discoteca, um drink, uma vodka, o que mais? É difícil falar isso porque ninguém aqui bebe, Jesus, aí eu não sei esse negócio direito. Ninguém sabe, ninguém consegue me ajudar. Pega uma vodka. Agora que está cheia de metanol, está morrendo um monte aí. Vigia. O diabo adora dar metanol para crente desviar. Para ele te tirar logo do mundo. Jesus, dê logo o metanol que a gente já recolhe antes que vá para o inferno. E aí, na nossa fraqueza, qualquer que seja ela, está na guerra com a pornografia. Jesus, eu estou viciado. Pornografia é vício. Pornografia é adultério virtual. Pode te levar para o inferno. Além de destruir seu casamento, destrói seu cérebro. Toda pessoa viciada em pornografia, ela fica mais burra por causa dos processos químicos que a pornografia faz na destruição do cérebro, tanto quanto a cocaína. Senhor, mas eu não venço, eu sou jovem, estou solteiro, eu tenho minhas pulsões sexuais. Aí o Espírito Santo, tu pombagira, resto de pombagira que tem aí, tu vai sair. Aí o cara se entrega. Porque às vezes a gente é crente, mas a gente tem resto de mundo dentro da gente. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Esse ator tá bom. Tudo é treinado, gente. Tudo matematicamente, tudo saindo do conforme não foi planejado. Aí eu preciso do poder do Espírito Santo. Diga amém. Amém. Pode levantar, Isaac. Obrigado. Excelente ator. Vai lá, te liberta. Rapidamente. Apóstolo, eu já oro em línguas. Eu recebi o batismo do Espírito Santo. Olha só. Por que eu preciso então manter e conservar isso? Vamos ver as razões. Línguas é o sinal, a evidência número 1 da presença do Espírito Santo habitando em nós.
É uma evidência que o Espírito Santo habita em você. Por que você precisa orar em línguas? Você vai ser batizado pelo Espírito Santo. Porque é uma evidência, é um sinal que o Espírito Santo está em você. Onde está isso? Vamos ao próximo. Lá nós vamos ver, em livro de Atos 2, diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. O Espírito Santo te dá e você fica cheio. Ele dá o que Ele quiser. Lembra que eu disse que eu era uma pessoa que gozava que só disso? Gente, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu rodava na igreja. E quando eu estava rodando, eu dizia: eu estou pagando minha língua, eu estou pagando minha língua. Não deixa eu passar essa vergonha. Ele te enche. E é do jeito que Ele quer. Ele te dá. Tu só precisa ser um servo e fiel e dizer assim: faz comigo o que o Senhor quiser. Porque quando você sai depois daquela unção, você sai leve, você sai abençoado, você sai revigorado. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo capacitava. Próximo sinal, segunda coisa, porque eu preciso orar em línguas, pode pular. Ele vai dizer, não, a razão 2, só revisar a razão 2 antes de eu ir para a razão 3. Vamos lá, volta para 2. A razão 2, línguas são para edificação espiritual. Em 1 Coríntios 14:4, que fala em língua, edifica-se a si mesmo. Você que fala em línguas é igual você pegar o seu carregador e colocar para carregar. Quem carregou seu celular ontem à noite para hoje estar cheio? Quem fez isso? Normalmente a gente faz. No outro dia de trabalho, você à noite já bota para carregar. Quando você ora em línguas, a melhor expressão que fala em 1 Coríntios 14:4, que fala em línguas, carrega-se a si mesmo, ou seja, se recarrega. Você tem que ter essa prática diária. Poxa, mas eu não entendo. Não importa. A Bíblia diz que o que ora em línguas, peça que Deus dê para interpretar. Mas quando você está orando em línguas, quando você está orando em línguas, você se edifica. Aqui nós temos uma comunidade de surdos. E você filma que os surdos podem orar em línguas, mas eles não falam. Os surdos, eles têm uma linguagem, a Libras é a linguagem deles. Mas quando eles são cheios do Espírito Santo, cadê a tela aqui, gente? As câmeras aí, liga aqui em mim, por favor, alguém aí do apoio. Bota aqui. Isso, obrigado, pelo amor de Deus. Eles têm uma linguagem. O Espírito Santo pode vir na pessoa surda, não fala, e encher tanto, encher. E que eles também transbordam. Eu já vi vários surdos, quando eles começam, eles até a experiência é igual a nós. E são edificados. Que todos vocês recebam o Espírito Santo na vida de vocês. Vamos aplaudir? Assim, igreja, eles não ouvem, aleluia. É para todos. Terceiro ponto, por que eu preciso orar em línguas? Terceiro, pode passar, terceira razão. As línguas nos relembram da presença do Espírito Santo em nós. Tá? Aí qual é o versículo que respalda isso? Eu relembro. Atos 10:46. Porque ouviam falar em línguas e o quê? Magnificar a Deus. Quando eu oro em línguas, a Bíblia diz que eu exalto a Deus. Ora lá. Por isso quando a gente diz, comece a orar em línguas, o pessoal da igreja que já é treinada, conforme ora, alguns ficam só no lá. Ai, Senhor, eu só oro lá. Meu irmão, o lá é lindo lá no céu. Ai, mas aqui eu queria orar diferente. É o que o Espírito Santo te dá. Não é tu. Sai do controle. Jesus disse, aqueles que creem em mim, rios de água viva vão fluir do seu ventre. Você fica tão cheio. Por isso que você vai ver algumas pessoas orando em línguas, elas fazem assim, porque tem aqui
Dá uma ebulição aqui, um negócio tão gostoso que você não quer nem saber. Quando você sabe se entregar ao Espírito Santo, você não quer nem ligar para quem está do teu lado mesmo. Tem cultos aqui que as mulheres ficam, oram, maquiagem, borra maquiagem, o cílio acaba aqui, o outro cílio aqui, elas... A Bíblia diz assim, embriagai-vos do Espírito. Você tem que se permitir. Por isso que diz, sede vós, cheios do Espírito Santo. É uma ordem, encha-se. Você tem que desejar. Bota teu salto de lado, bota tua teologia de lado e diz, eu quero é Deus. Temos um exemplo aqui de uma das psiquiatras da igreja. Ela foi para o encontro com Deus, e lá cada hora a mente dela, nossa mente, a mente acadêmica é muito sistemática, e ela, uma psiquiatra, trabalha com conteúdos da mente, conteúdos dos neurônios, das percepções, do que é, o que não é. E ela lá anotando, né, no caderno dela, vendo assim, isso aqui, daqui, isso aqui, tudo doido. Teve uma hora lá que ela viu tanta gente ser abençoada, que ela disse assim, eu aqui com a minha ciênciazinha, e a irmãzinha lá, tudo recebendo. Fica aqui de lado minha filosofia humana, mundana, meus questionamentos. Deixa tudo de lado. E ela é uma acadêmica de alto padrão, ela faz parte da academia de psiquiatria do Brasil. São poucos psiquiatras que têm isso, e ela é uma das excelentes psiquiatras. E ela atende aqui voluntariamente também. Ela atende a gente também, que às vezes dá uma... De médico, de louco, todo mundo tem um pouco. Eu não, você, mas... E aí? Ela pegou assim, vou deixar minha filosofia, está servindo não, eu estou precisando de Deus. Botou de lado e disse, eu quero é Deus. Quando ela disse isso, a pastora Neide se levantou de lá, cheia do Espírito Santo, impôs a mão na cabeça dela, começou a profetizar coisas da vida dela, que ela disse assim, impossível essa mulher saber sobre essa história da minha vida. E Deus começou a revelar coisas. Ela caiu no chão e a pastora disse, recebe o dom do Espírito Santo. Ela começou a orar em línguas e ela rolava de um lado para o outro. Rodava. Eu acho que a cabeça dela, Deus disse, eu vou passar um liquidificador para queimar todo esse lixo que tem aí, para ela entender que quem opera sou eu. E quem vai fazer milagres na vida dela sou eu. Forte esse aplauso ao Senhor. Eu vi. Ela levantou, toda noiada. Gente, coisa louca. E disse assim, gente, ai, que péssimo. Eu não sei se pode falar, mas eu quero falar aqui. Não podia, mas eu quero falar. Eu quero testemunhar. Me dá um microfone. Aí a pastora lá deu. E disse, gente, eu sei que ainda estamos no meio desse negócio aqui. Aí começou a contar isso. Eu estava ali cheia do Espírito. Você precisa querer. Bota um pouco a tua filosofia, o teu humanismo, o teu academicismo. Não serve para muita coisa no céu não, tá? Eu sou acadêmico, eu sei o que eu estou te dizendo. Serve não. Nós temos vários doutores nessa igreja, PhDs, que disseram, minha filosofia não serve para a minha guerra do dia a dia, que eu preciso das minhas fraquezas, eu preciso do Espírito Santo. Só você sabe a sua guerra. Os homens aqui, só os homens adultos saudáveis sabem a guerra que tem para se manterem puros em Deus. Numa cidade que as mulheres se jogam nos braços dos homens, que as mulheres se oferecem. Nossa cidade tem essa má fama. As mulheres vêm para cima dos homens. Ai, não são todas, claro que não. Mas nós temos essa má fama. Quem é homem aqui, que já viveu isso, sabe o que eu estou dizendo? Aí tem a surtada, o pastor está falando aí, tu já viveu isso? Quem é lá? Não?
É surtada, tá? Se coçou tua língua para cutucar, tu é surtada, tu precisa de Jesus, tu precisa do Espírito Santo para controlar essa língua venenosa. Tem um até apontando, tá aqui, ó. Daqui eu vejo tanta coisa. Quando eu não vejo, Jesus me revela. Eu preciso do Espírito Santo. Diga, eu preciso do Espírito Santo. Quarta razão, porque você precisa do Espírito Santo na sua vida. Bora lá, rapidamente. Orar em línguas é orar em harmonia com a perfeita vontade de Deus. Toda vez, Senhor, eu não sei como orar. Mas o Espírito Santo está aqui, ó. Romanos 8:26, já lemos. Senhor, eu não sei o que fazer nessa situação. Me ajuda a decidir sobre essa empresa. Senhor, eu faço esse negócio. Eu quero tanto, esse negócio é de milhões, mas eu vou entrar nesse negócio. O cara vai me passar a perna, eu vou ganhar, vai ser bom para minha família, para o meu casamento. Me diz, eu vou orar em línguas, que é a melhor oração. E o Espírito Santo vai em você lá. Começa a orar. Ele vai te dizer o que você vai fazer. Ele vai te dar paz. Não faz o negócio. Vai ser ruim. Porque, Senhor, eu queria tanto. Já dá 7 milhões por ano. Às vezes ia 7 milhões por ano, mas tu ia perder tua casa. Tu ia pegar um chifre. Ia tirar você dos caminhos do Senhor. Por isso que crente pergunta, Senhor, eu vou? Porque às vezes o diabo bota propostas para tirar você da rota de Deus. Bota pessoas certas, pessoas erradas com as propostas certas para tirar você da rota. E o Espírito Santo, quando você ora, ele te mostra. Próximo passo, porque importa você orar em línguas. Razão 5, orar em línguas estimula a fé. Quando você ora em línguas, vamos ver o versículo que fala sobre isso. Pode passar para o versículo Judas 20, tá? O penúltimo livro da Bíblia, diz: mas vocês, amados, edificando-vos sobre vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Eu me recarrego, eu edifico a minha fé. Eu estou sem fé, Senhor, eu estou fraco. Eu estou sentindo sem fé, eu estou com uma tentação. Deus, eu estou com uma vontade de fazer um negócio, não é para eu fazer. Comece a orar em línguas. Isso é chuva? Eu pregar até 3 da tarde, tu não pode sair, está chovendo. Você não vai sair, está chovendo. Vai destruir tua chapa, tua dentadura, tudo. A rocha. Você vai pedir Espírito Santo, olha esse sinal maravilhoso. Água, sempre vai falar. As águas de Deus, mover de Deus. Você vai se edificar. Então nós vamos aproveitar e nós vamos orar por você agora. A Bíblia diz: você vai edificar sua fé. Apóstolo, eu já oro, pois hoje você vai sair daqui recarregado a mais. Você vai pedir de Deus: Senhor, eu preciso de uma recarga dupla hoje. Lembra que às vezes a gente sai de casa, a bateria do nosso celular já às vezes está meio bichada, ele não dá o dia todo. Você compra aquele carregador portátil que você coloca. E ele vai na tua bolsa, no teu bolso, dentro do carro, onde for. Quando o seu celular está acabado, você... O Espírito Santo, ele se move em nós. E quando eu oro em línguas, eu me recarrego espiritualmente. Mas hoje, nesse culto público, esse recarregar é quando você vai pedir Espírito Santo. Me dê experiências novas, me dê novos dons. Eu quero ver tua glória. Às vezes você está pedindo só bens materiais. Ai, quero mudar de carro. Ai, eu preciso da minha casa própria. Ai, Senhor, aumenta o meu salário. Ai, Senhor. Às vezes a gente está pedindo só coisas do dia a dia, corriqueiras e estupidamente necessárias até. Mas eu queria que você ficasse de pé. Você vai dizer: Deus, eu vou sair um pouco desse materialismo e eu vou pedir de Ti. Me dá o Teu sobrenatural. Eu preciso do Teu mover sobrenatural. Eu preciso ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu preciso, Senhor, ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso vencer essa guerra. Eu preciso, Senhor,
Você vai esquecer as coisas lá de fora, você que está na sua casa, você que está online. Você vai aumentar o volume da sua TV, que nós vamos entrar em adoração. Se você na sua casa, no seu quarto, na cozinha, já preparando o almoço da sua família, você vai dizer: eu quero navegar nas tuas águas. Você tem que desejar isso. O Espírito Santo não vai vir sobre você se você não desejá-lo. Ele é um gentleman. Ele é um perfeito cavalheiro. Ele respeita você. Você tem que querê-lo. Você tem que dizer assim: Senhor, eu quero esse dom em mim. Eu quero orar em línguas. Eu quero ser recarregado. Você que nunca orou em línguas, eu queria que você viesse aqui à frente, se você quer. E nós vamos fazer 2 filas aqui, porque eu vou descer, eu vou orar. Eu vou impor as mãos sobre você, com a ajuda dos pastores seminaristas aqui. Os pastores vão coordenar essa fila, uma aqui, outra aqui, um atrás do outro. Você que já ora em línguas, o seu lugar, nós vamos estar orando aqui. E nós vamos pedir que o Espírito Santo te envolva, te enche. Você vai dizer: eu preciso de uma recarga nova, Senhor. Eu preciso de um mover diferenciado. Eu preciso que o Senhor toque-me, Senhor. Vamos adorar. Eu quero navegar nas águas do Teu Espírito, Shabalabas. Vamos adorar. E enche-me de novo, Espírito. Espírito, Espírito. Você que já ora em línguas, que não vai vir para essa fila, é só se você ser pastor. Eu entendi, eu quero esse dom na minha vida. Você vai entrar nessa fila aqui, são 2 filas, uma atrás do outro. E enche-me de novo. Você vai entrar nessa fila e você vai dizer: eu navegarei, eu navegarei. Você vai adorá-lo. Você que já ora em línguas, você vai dizer: Deus, me dê uma nova experiência contigo hoje. Adoremos. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei, eu adorarei.